Olá, amigos do Claramente, sejam muito bem-vindos aqui a mais um encontro com vocês. No Claramente anterior, eu comentei sobre a ansiedade excessiva e eu disse que falaria hoje sobre uma das maneiras pelas quais a ansiedade excessiva pode se manifestar, que é pela crise do pânico, oficialmente chamada de transtorno do pânico. Se você perdeu o Claramente anterior, é possível assistir pelo nosso canal no YouTube, em youtube.com/Vida e Saúde NT, NT de Novo Tempo. Se você quiser assistir somente o Claramente, procure o Claramente nas playlists, embora eu aconselhe realmente você assistir o programa inteiro, que tem muita coisa boa para a sua saúde, para você e para você compartilhar com alguém. A crise de pânico dura poucos minutos com sintomas como a sensação de falta de ar, uma aflição muito intensa, tontura, taquicardia ou aceleração dos batimentos cardíacos, tremores, sudorese, uma sensação de que vai perder o juízo ou de que vai morrer, em geral com a sensação de que a pessoa está tendo um ataque cardíaco. A pessoa que tem tido crise de pânico com sensação forte e frequente de que parece que vai morrer de infarto ou ataque cardíaco, deve sim ter uma consulta com um cardiologista para verificar se existe mesmo alguma doença cardiovascular. Se na consulta com o especialista em doenças do coração for verificado que não existe doença física nesse órgão aí no coração, isso será um fator importante para ajudar a combater os pensamentos catastróficos que favorecem a crise de pânico. Muitas pessoas que têm a crise de pânico também apresentam o que chamamos de agorafobia, que literalmente significa medo de espaços abertos, mas que é um medo excessivo de estar no local ou em uma situação onde seja difícil sair ou fugir ou enfrentar, ou medo de estar numa situação muito embaraçosa. Pessoas com crise de pânico podem ter muito medo de entrar no elevador, por exemplo, ou podem entrar em crise de ansiedade se estiverem no engarrafamento ou no local fechado como um teatro ou cinema. Pelo fato das crises de pânico poderem ocorrer repetidas vezes, muitos acabam desenvolvendo um tipo de ansiedade antecipatória, ou seja, ficam extremamente preocupados sobre quando e em que local ocorrerá a próxima crise de pânico. Esse medo de ter uma nova crise faz com que a pessoa que sofre da crise de pânico acabe evitando sair de casa ou só sai se alguém for junto e mesmo assim ainda com medo de lugares fechados e aglomerações. Pode ser que as pessoas que desenvolvem crise de pânico tenham o que nós chamamos de ansiedade traço, que é diferente de ansiedade estado. Quando a pessoa tem ansiedade estado, ela fica mais ansiosa do que o normal só por um tempo. É algo limitado. Por exemplo, quando ela tem uma entrevista para um novo emprego, ou quando ela vai fazer uma prova prática para tirar a carteira de motorista, ou quando ela vai prestar um exame de vestibular. Depois que passa o evento que produz a tensão, a ansiedade diminui e volta ao normal. Isso na pessoa com ansiedade estado. Agora, na pessoa com ansiedade traço, o nome já diz, ela tem um traço de ansiedade talvez desde pequena. E mediante situações emocionalmente traumáticas para ela, ocorridas ao longo da vida, junta a tendência para a ansiedade com a ansiedade produzida pelos traumas, podendo surgir então as crises de pânico. Vários indivíduos que apresentam crise de pânico podem viver situações cheias de fatores estressores, como o fato de pessoas ao redor, na família ou no trabalho, colocarem expectativas muito altas para elas resolverem alguma situação. Por exemplo, um chefe no trabalho pode exigir da pessoa uma tarefa ou que ela tenha que atingir certos alvos de produção que para ela é demais. E isso pode aumentar muito a ansiedade e surgir a crise de pânico.
É comum na história de pessoas com crise de pânico encontrarmos o fato de que, ao longo da infância delas, tenham ocorrido situações nas quais o apego delas em relação ao pai ou à mãe, ou outra figura importante para ela, foi ameaçado. Ou seja, elas sentiram que o apego poderia ser rompido com uma dessas pessoas importantes afetivamente para ela. E outros indivíduos também com pânico tiveram uma sensação de que seus pais eram muito difíceis, críticos, muito exigentes, explosivos, criando muita ansiedade no relacionamento com eles. Também algumas mães que são muito ansiosas e que não conseguem acalmar o seu bebê, porque elas mesmas não conseguem se acalmar. Então favorece a ansiedade na criança, que mais tarde pode contribuir para aparecer crises de pânico. Outros indivíduos com pânico tiveram um relacionamento com seus pais em que não se sentiam acolhidos e havia dificuldade de expressar a zanga, a raiva, porque eram logo podados ou impedidos pelos pais de falar, da criança, das suas frustrações. O Dr. Gabbard comenta que estudos constaram que os pacientes com transtorno de pânico apresentavam maior número de eventos estressantes na vida, particularmente perdas nos meses anteriores ao início do transtorno de pânico, quando comparados às pessoas sem tantos traumas. Ele cita uma pesquisa, esse professor da Universidade do Texas, ele cita uma pesquisa científica feita com 1.018 pares de gêmeas nas quais o transtorno de pânico foi muito fortemente ligado à separação ou à morte dos pais. Também, muita gente com crise de pânico teve no passado a separação precoce da mãe. Existe uma teoria de que pessoas com crise de pânico podem ter uma fragilidade neurofisiológica, ou seja, algo no cérebro delas não funciona bem e isso facilita ter as crises quando ocorrem eventos estressores na vida delas. Um pesquisador, Kagan e colaboradores, num trabalho científico chamado Bases Biológicas para a Timidez na Infância, essa equipe cientista verificaram que algumas crianças já nascem com uma inibição de temperamento. Isso faz com que elas se assustem com facilidade com qualquer coisa que seja estranha ao seu ambiente. Para vencerem o medo, a tendência é se apegarem demais a seus pais. Mas como eles não são disponíveis o tempo todo, pode surgir raiva deles e isso pode gerar conflito entre precisar do apoio dos pais e raiva deles, o que pode produzir crises de pânico mais tarde. Por isso, é comum em pessoas com crise de pânico haver muito medo de separação de pessoas afetivamente conectadas com elas e ocorre, em geral, uma criação de vínculo afetivo muito exagerado com essas pessoas. Assim, a ideia de separação dessas figuras cria terror nesses indivíduos que acabam tendo pânico. Essas pessoas ainda não aprenderam bem como conviver, como viver, melhor dizendo, com independência emocional saudável. Muitas pessoas com crise de pânico foram vítimas de abuso sexual na infância. E o Dr. Gabbard, lá da Universidade Baylor, ele explica que, já que o trauma infantil interfere no apego da criança em relação aos pais, o abuso sexual poderia explicar algumas das dificuldades que as pessoas com transtorno do pânico têm em se sentirem seguras com as pessoas significativas de suas vidas. Mas, claro, isso não significa que todas as pessoas que têm crise de pânico foram abusadas sexualmente na infância. Uma maioria não foi. Se você sofre de crise de pânico ou se você conhece alguém com esse sofrimento mental, o tratamento deve ser feito com um médico psiquiatra que poderá prescrever temporariamente alguma medicação para alívio da ansiedade excessiva e será necessário procurar um tratamento de psicoterapia com psicólogo para aprender sobre as causas desse problema de saúde e ser ajudado para desenvolver estratégias de enfrentamento da ansiedade excessiva.
Por isso, hoje é isso que eu queria falar com você. E, olha, não tenha medo de procurar ajuda profissional e não fique adiando isso para que a sua qualidade de vida possa melhorar. Pessoas sofrendo com ansiedade excessiva podem melhorar, podem aprender a lidar com isso de uma maneira saudável e podem parar de ter crise de pânico ou outra manifestação de ansiedade exagerada. Então, espero você aqui no próximo Claramente, se Deus quiser. Até lá. Até lá, doutor César. Muito obrigada mais uma vez por esse Claramente. Uma bênção, né, gente? Bom, agora é o seguinte, eu sei que você já está por dentro aqui da programação da Novo Tempo, mas eu quero te lembrar, só lembrar dessa programação especial que a TV Novo Tempo está realizando desde o dia 26 de junho, ao vivo. Se você ainda não está acompanhando, eu quero te convidar a assistir a Semana Especial de Estudo da Bíblia, que vai até o dia 3 de julho, às 10 da noite. Todo mundo pode participar, todo mundo pode acompanhar. O tema é Olhar de Esperança. E nessa semana nós contaremos com reflexões voltadas para as questões emocionais do ser humano, enfatizando que a espiritualidade auxiliada aos tratamentos psicológicos pode resultar em melhora ou até mesmo na cura de diversas doenças emocionais. Com currículo amplo e conhecimento, bastante conhecimento em neurociência, as reflexões estão sendo feitas pela doutora Rosana Alves. Eu sei que talvez você conheça ela. Ela é diretora acadêmica do Neurogênesis Institute nos Estados Unidos. Também é coautora de vários livros, é colunista da revista Vida e Saúde. E eu quero fazer esse convite agora para você. Sabia que os pais podem contribuir para a salvação dos seus filhos? Descubra o que você pode fazer pela vida espiritual dos seus filhos hoje, às 10 da noite, no programa Olhar de Esperança, aqui na TV Novo Tempo. Então você já sabe, né? Você é nosso convidado especial. Te esperamos hoje às 10 da noite aqui na TV Novo Tempo com a semana especial de estudo da Bíblia, Olhar de Esperança. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na minha e na sua vida. E a gente faz um intervalo bem rapidinho, mas na volta é hora de aprender a fazer essa receita deliciosa para deixar o seu cardápio e a sua vida mais saudável e saborosa. A gente vai fazer aqui o arroz de couve-flor com cogumelo depois do intervalo.